Salve pessoal, Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. No último vídeo a gente falou sobre o Fedora Atomic, né? Mais direcionado para o Fedora Silverblue, que é com o desktop GNOME. Nesse vídeo eu quero falar sobre a opção Rebase que o RPM OS 3 fornece. Então no último vídeo não deu para falar mais sobre ele, porque o vídeo estava com mais de 40 minutos, né? Tava muito longo, então deixei para separar isso aqui. Como que funciona, então, esse Rebase aí do Fedora? A gente já sabe que temos o núcleo do sistema com os pacotes, né, que são necessários para o sistema funcionar, e mais a interface gráfica com GNOME, KDE, Sway, entre outros. Então, esse é o núcleo do sistema que nunca vai mudar, ele é imutável. Então a gente consegue alterar simplesmente de uma forma totalmente limpa de uma interface para outra versão. Então, por exemplo, eu estou no GNOME e quero alterar por KDE Plasma, por exemplo, eu consigo fazer isso tranquilamente. Ou estou com a versão KDE Plasma e quero voltar para o GNOME, tranquilo. Ou eu estou no KDE Plasma e quero ir para o Sway, tranquilo, eu consigo fazer isso. Aí você deve estar se perguntando, Jeff, mas eu consigo fazer esse processo também numa distribuição tradicional? Sim, só que nesse método aqui, a gente vai trabalhar de uma forma, como eu falei, mais limpa, porque o núcleo é trocado. Entendeu? Você pega um núcleo com uma interface gráfica, por exemplo, você substitui por outro. Então, aquele núcleo que você tinha como base, por exemplo, tem essa base aqui. Ela sai e entra outra base, tá? Então, eu quero voltar. Você consegue, então, voltar. Entendeu? Rollback. Bem fácil. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o funcionamento desse cara. Estou aqui, então, no Fedora Silverblue. Inclusive na instalação que a gente tinha feito, tá? E vamos começar a trabalhar com isso aqui, cara, tá? Então, a gente já sabe que eu estou na versão aqui GNOME, né? Estou usando o GNOME aqui. E eu me enjoei do GNOME. Eu quero usar agora o KDE Plasma. Como que eu faço isso? Bom, primeiro cara que eu preciso saber antes de ir para o Rebase em si. Eu preciso saber os refs existentes do Fedora. Então, a gente consegue trabalhar de Fedora, tá? Para o Fedora. A gente não consegue trabalhar do Fedora para um Universal Blue, sei lá, um Aurora, por exemplo. A gente até consegue, só que não é de uma versão oficial, tá? Então, para ver os refs, a gente chama isso de remote refs, tá? Que são referências remotas, né? Então eu vou botar aqui o comando OS3 remote refs, tá? Como eu estou trabalhando com Fedora, posso botar Fedora aqui, tá? Ou não precisa, mas eu vou botar Fedora aqui, ó. Então ele vai pegar essas referências e vai imprimir na tela tudo para mim que tem dessas referências, tá? Tudo base Fedora, são repositórios. Então você consegue ver que eu tenho desde a versão, deixa eu botar com less aqui para ser melhor, pronto. Então olha só, eu tenho desde a versão 27, tá? Que ele vai trabalhar, então, por exemplo, ó, 27 não tem ainda, ele estava como só um nome Atomic Host, né? Agora aqui mais embaixo, a versão 29, então tem a versão Silverblue. Mais para baixo, deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, na versão 35 eu já tenho a versão Keynote. E eu posso ir para uma versão específica se eu quiser. Estamos trabalhando com o Fedora, por enquanto, na versão 42, tá? A versão 42 que é a principal agora que a gente está trabalhando. Então começa aqui, ó. Percebe que tem Fedora, obviamente, versão e arquitetura, tá? Se você... Então o Fedora ele trabalha com algumas arquiteturas diferenciadas, né? Como o Arc aqui. Então para mim não vai servir isso aqui, talvez para você sirva. Então eu vou pular mais para baixo aqui, ó, 42, eu tenho Cosmos Atomic, Keynote, Onyx, Sericeia, eu não sei se assim chama, eu não sei mesmo. E aqui Silverblue, tá? Cosmos Atomic, então tenho umas outras versões aqui diferenciadas, né? Já pulando mais para baixo, eu tenho aqui versão, por exemplo, Testing, tá? Com os mesmos ambientes. E eu tenho versão mais embaixo, versão aqui Run Ride, tá? Ou seja, você trabalha na borda sangrenta ali do software, tá? Mais que Arch Linux, olha, eu creio que sim. Então eu não recomendo usar essa versão Run Ride se você não é desenvolvedor ou quer reportar bugs, tá? Essa é a forma padrão, Remote Refs. Mas eu tenho uma dica para você só listar a sua arquitetura. Então, ó, por exemplo, o OS3 Remote Refs, botar Fedora, dou um pipe aqui, ou seja, canalizando a saída de um comando, que seria o OS3, para outro, que é o grep, tá? Eu vou botar aqui, ó, somente a versão Keynote, tá? Ou Keynote da hora. Nossa, essa piada é ruim, hein? Então eu só quero essa versão, porque eu quero migrar para essa versão. Ou se eu quiser, por exemplo, só a arquitetura x8664, também consigo,
tá? Boto assim e ele vai listar para mim só as arquiteturas x8664, ó, ou 64 bits, tá? Se eu quiser pegar somente então Silverblue, aliás, Keynote, então eu dou um outro grep aqui, vou botar Keynote aqui, ó. Então eu tô pedindo versão Keynote, somente 64 bits, ó, e ele lista para mim. Então da versão 35 até a versão 43, que é a testing aqui, tá? E a Run Ride, obviamente. Então eu quero a versão Keynote ou Keynote, não a 43, eu quero a 42 aqui, 64 bits. Então eu copio esse repositório, tá? Pego esse repositório aqui que eu tenho. E é muito simples. Agora eu faço o rebase. Como que eu faço? RPM OS3 rebase. Então RPM, faça rebase para o repositório X aqui, tá? Então que eu acabei de copiar, ó. Fedora. Enter. Ele vai pedir minha senha do meu usuário comum. E esse processo demora um pouco, tá? Não demora muito, mas ele vai demorar um pouco. Ele vai começar a baixar todos os softwares necessários para funcionar essa versão. Então aqui o RPM OS3 Status, ele tá fazendo uma transação, ele já tá até mostrando que tá em buzz, tá ocupado. E ele tá fazendo a transação, tá? Ó, para a versão Keynote. Então eu tenho aqui meu deploy na versão Silverblue. E aqui ele vai fazer um outro deploy, que ele tá em buzz aqui, então ocupado, que ele tá fazendo realmente. Fazendo deploy para a versão Keynote. Então, cara, é só esperar e a gente já mostra aqui o que aconteceu, tá? Isso aí, processo concluído. Demorou um tempinho aqui, não muito, mas demorou um tempinho. Ele já tá pedindo para rebootar, obviamente, que eu preciso. E aqui ele tá mostrando que foi instalado e não foi nada... deixa eu botar mais pra cima aqui. Bastante coisa, né? Então, add, né? Então, adicionado. E aqui, remove, tá? Então, removido. O que foi removido? Na verdade, como eu falei, a base é imutável, né? E ele só trocou ali pra nós essa base, tá? Então, agora a gente vai rebootar pra ver o que aconteceu, né? Deixa eu antes disso, o S3 Status. Ó, percebe que agora o deploy... estava em buzz, né? Ou seja, estava ocupado. Agora ele tem aqui o Keynote. E quando eu rebootar, essa vai ser a primeira versão, que é a versão 0, tá? Percebe que os layers, né? As camadas que a gente explicou até no último vídeo, continuam iguais, tá? Nessa camada que eu fiz aqui o rebase também. Então, tem os removidos que eu removi, Firefox, etc. E o que eu adicionei, que foi o DistroBox, né? Tirei o Toolbox e adicionei o DistroBox. Então, continua a camada ali certinho, tá? Então... tudo igual, só mudou realmente o ambiente de trabalho aqui de GNOME para KDE Plus. Então, um reboot aqui, vou dar um reboot. Perceba agora que eu tenho essa... Aqui eu tô fazendo isso para não sair do Grub, tá? Da telinha. Mas eu tenho o Keynote e o Silverblue, tá? Então, o 0 vai ser sempre o deploy principal, o último, né? Então, vou pegar aqui o último. Então, se eu não selecionar um, ele vai sempre no 0. E o outro, ele vai ficar para trás, tá? Isso é normal acontecer. E temos o KDE Plasma Rebased aqui, né? Olha só que legal, cara, tá? Então, perceba que meu documento tá aqui. O meu home, galera, não foi alterado de forma alguma, tá? Todos os meus aplicativos que eu tinha com a versão Silverblue continuam aqui, porque fazem parte do user space, né? Do espaço do usuário e não o sistema operacional. Então fica sempre tudo a salvo. Por mais que eu mude de uma distribuição para não de uma distribuição para outra, mas se eu mudar do Silverblue agora pro Sway, ou do Keynote pro Sway, vai continuar igual. Se mudar lá pro Aurora também vai continuar, porque o user space não é tocado, sim. A imagem do sistema, né? O núcleo do sistema, tá? Então continua tudo igual aqui. Vou botar o console aqui. Então perceba, se eu dar um Flatpak List, todos os meus aplicativos continuam, tá? Não foi mexido e alterado nada, tá? Nada. Já que estamos falando de Flatpak, Casa 5, Fedora, por que não aprender mais sobre Flatpak, sobre o core também do funcionamento? Então, eu tenho livros aqui, inclusive publicados em PDF agora também. Você pode dar uma olhada melhor aqui nesses livros, tá bom? Inclusive o Flatpak Descomplicado aqui, que é um livro que eu lancei recentemente. Então, dê uma olhada, se você quiser adquirir. Esse é o valor do PDF, tá, galera? Se você quiser o físico, teria que ser na própria editora, mas o PDF é comigo e eu envio para você, tá bom? Então, entenda melhor sobre o Flatpak aí no core do negócio. O link tá aí na descrição. Está tudo aqui, tá? E se eu dar um RPM OS3 agora, status, deixa eu até aumentar aqui a tela.
olha lá, ó, a gente tem o meu deploy aqui. Ao invés de 3, agora eu tenho só 2, né? Que é o Kinoite, ou Kinoite e o Silverblue. Então tá, agora eu tô aqui no meu Kinoite, vai começar as coisas a partir daqui, tá? Então, eu vou remover alguma coisa da base. Por exemplo, eu não gosto da base do KD Plasma aqui, do Atômico. Eu não gosto, sei lá, de algum utilitário deles aqui padrão. Posso remover na base do sistema. Ele vai vir uma nova camada e vai valer a partir daqui. Então, galera, supondo que aqui, na versão Kinoite, eu achei um problema. Não gostei, eu quero voltar pro Gnome, né? Pra versão Silverblue. Posso sim ir lá pelo menu. Só que o mais correto é dar um rollback, tá? Pra voltar e continuar a partir do Silverblue aqui. Então ele passa esse deploy como primeiro, tá? Então ele deixa pra trás e retorna, né? Então isso é muito interessante, como eu falei, se você fez uma atualização ali do Kinoite, por exemplo, tô no Kinoite, fiz uma atualização, tá quebrado, eu só pego e volto dou um rollback na última versão, tá? Então continua tudo igual. Você não vai ficar perdendo tempo ali, meu Deus, o que quebrou, o que aconteceu? Isso acontecia muito comigo no Arch Linux, há muito mesmo. Por mais que o Arch Linux ele é muito estável, acontecia bastante coisa comigo, tá? Às vezes eu tava lá fazendo um trabalho, atualizava alguma coisa e tinha que parar porque uma biblioteca não foi atualizada e eu precisava dar downgrade em pacote. Então quebrava bastante, tá? Não muito assim, mas uma vez a cada 2 meses dava pau em alguma coisa. Normal, tá? Mas é uma boa distribuição. Então aqui no caso eu quero dar um rollback, tá? Como que eu faço esse processo? Cara, é muito difícil esse comando, tá? Mas pegue e fique atento aí que você vai conseguir fazer tranquilamente esse comando comigo. Que é rpm-ostree rollback. Comando difícil, né? Esse comando aqui a gente retorna. Claro que eu posso passar outros parâmetros aqui extras, tá? Mas para mim só o rollback já serve. E ele vai entender que tem que retornar, tá? Olha lá, tá movendo, fazendo todo o processo. Jeff, isso vai ser em tempo real? Não, tá? Não vai ser em tempo real. Então você vai ter que rebootar o sistema. Então olha só, ele já mostrou para mim o que foi adicionado, agora voltou pro Gnome lá certinho, e o que foi removido no caso, que é o Plasma aqui, tá? Então rpm-ostree, status, né? Junto com o status, que é muito importante. Olha lá, ó. A gente tá com o Kinoite agora tá para baixo e o Silverblue tá para cima, tá vendo, ó? Então é fácil entender o rollback, tá, galera? É basicamente isso. Antes a gente viu que tava o Kinoite. Então a partir do Kinoite ia continuar as coisas. Eu dei um rollback, então passei o Kinoite para baixo e o Silverblue para cima. Então vai continuar as coisas a partir do Silverblue. Entendeu? Fácil, né? Ele só muda ali a ordem. Então a gente dá um reboot agora. Lembre-se que a 0 ali sempre é o último. Quem vai ser? Agora é para ser o Silverblue. Tá, olha lá, Silverblue para cima, Kinoite para baixo. Então, tudo agora vai valer a partir do Silverblue, né? E não mais do Kinoite. Posso pinar, galera? Posso, mas isso é assunto para outro vídeo. Posso pinar uma versão para não deixar ela cair, tá? Conforme ele for atualizando. Posso fazer isso, mas é assunto para outro vídeo. E depende de você aí, se você estiver interessado nesse assunto, né? Depende de você. Likezinho no vídeo, comentar. E tá aí, ó, tá? Mais uma vez, tudo tá igual aqui no meu user space, não mudou nada, só mudou realmente a base do sistema, tá? Então legal isso aqui. Deixa eu até mostrar aqui de novo. rpm-ostree status. Olha lá, Silverblue para cima, Kinoite para baixo. Então tá valendo tudo a partir dessa camada, tá? E eu começo a fazer as coisas se eu precisar. E eu tenho o Kinoite para testar. Então a gente pode fazer vários testes legais, tá? Você pode ali fazer essa transição sem sujar o seu sistema. Isso é muito legal, principalmente como eu falei para produtividade. Você que não pode parar a máquina aí porque precisa deixar ela sempre ativa, isso aqui é para você, cara, tá? Ou você é desenvolvedor, isso aqui é para você. Fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Não esqueça os meus livros lá, o site tá aí na descrição e abração. Valeu!